E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo eu vou fazer a demonstração de como a gente pode criar uma aplicação Spring Boot através do VS Code. Lembrando que para você conseguir criar o projeto Spring Boot através do VS Code é necessário que você tenha aí as extensões do Spring adicionadas no teu VS Code. No caso você vai precisar adicionar o Spring Boot Extension Pack, que basicamente é essa extensão aqui. Na verdade ela é um conjunto de 3 extensões, que é o Spring Boot Tools, o Spring Initializer Java Support e o Spring Boot Dashboard. Tendo essas 3 extensões instaladas e também as extensões para o Java, você já vai conseguir aí criar um projeto Spring Boot e desenvolver o teu projeto Spring Boot com o VS Code. Para isso, a gente basta digitar aqui Ctrl Shift P para abrir a paleta de opções aqui do VS Code. A gente vai precisar por Spring Initializer e aí nós temos a opção que é o Spring Initializer Create a Maven Project. Marca essa opção. Então, o VS Code ele vai fazer algumas perguntas, como por exemplo, qual a versão do Spring Boot que a gente quer utilizar. Aqui eu vou marcar a versão mais recente no momento da gravação do vídeo, que é a 2.5.5. Qual a linguagem que nós vamos utilizar, no caso é o Java. Qual é o Group ID, que é o identificador da organização que vai manter esse projeto. Aqui vai ser o br.com.train-na-web. Qual o Artifact ID, que seria um identificador do projeto. Eu vou colocar aqui como projeto-teste. Qual o método de empacotamento do projeto, por padrão a gente utiliza o jar. Qual a versão do Java, eu vou utilizar a versão mais recente no momento, que é a versão 17. Então, quais são os starters do Spring Boot que nós vamos utilizar. Aqui eu vou selecionar o Spring Web, apenas uma aplicação de exemplo, então vou criar uma aplicaçãozinha web bem simples. Então, Spring Web para fazer a parte de web, o TimeLeaf para ser a nossa template end, e também o DevTools, que vai adicionar aí ferramentas de desenvolvimento para o desenvolvimento da nossa aplicação Spring Boot, principalmente a questão do Live Reload, que é quando eu faço alguma alteração no código Java, o meu servidor já reiniciado de forma automática. Marquei essas 3 dependências, então seleciono aqui a primeira opção, que é o Selected 3 Dependencies. Marquei ela, e aqui o VS Code vai me perguntar onde eu quero salvar os arquivos desse projeto. Eu vou salvar nessa pasta mesmo atual, só dar um Enter. Ele vai então fazer a solicitação para o download do projeto com essas informações lá para o site do Spring Initializer, fazer o download, descompactar o arquivo, então já vai aparecer aqui a opção para eu poder abrir esse projeto em uma nova janela do VS Code. Só clicar aqui em Open, então uma nova janela do VS Code vai ser aberta. Posso fechar a janela anterior. E aqui, para a gente poder executar a aplicação, nós podemos utilizar o Spring Boot Dashboard. Então aqui ele já aparece qual o projeto que eu tenho atualmente. Só clicar aqui no Play, esperar ser feita a compilação do projeto e ser levantado o servidor do Tomcat com a nossa aplicação. Então aqui ele finalizou. Posso no navegador acessar localhost 2.8080. Vai dar uma página de erro, como página não encontrada, mas isso está certo porque de fato a gente não tem ainda nenhuma página na nossa aplicação. Então só para demonstrar isso, vamos criar uma página aqui no nosso projeto. Eu vim em src, main java, aqui dentro de projeto teste vou criar uma nova pasta chamada controllers. Dentro dessa pasta controllers vou criar um novo arquivo que vai ser o home controller. Essa classe ela tem que ser anotada com @controller para identificar com Spring que essa aqui é uma classe de controller, e também com request mapping para eu poder fazer um mapeamento de qual rota ela vai responder, vai ser na rota barra. Vou criar então uma action, que vai ser um método público que vai devolver uma string chamado de home. E eu simplesmente vou retornar a string home. Vou anotar isso aqui com o getMapping, para informar que essa action vai ser executada quando eu receber uma requisição com o verbo http-get. Então vou criar essa minha view home, que ela vai ser aqui em resources, templates. Vou criar um novo arquivo chamado home.html. Vou utilizar aqui o Emmet para criar um conteúdo HTML básico e vou simplesmente colocar aqui um H1 com o texto Olá, treina web. Salvei aqui o código. A gente pode ver aqui na parte do Debug Console que a aplicação ela já foi restartada, então pode ver que esse console ele exibiu novamente porque o próprio Spring Boot DevTools identificou que houve a alteração nos arquivos do projeto, então ele restartou o servidor. Posso voltar então aqui para o navegador, acessar novamente o localhost 2.8080, que agora é renderizada a minha view home com o texto Olá, treina web. Então, pode ver que é um processo de fato bem simples aí de criar uma aplicação Spring Boot dentro do VS Code. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.